Liberou geral. O STF autorizou juízes a julgar casos de escritório de advocacia de familiares, derrubando a norma que prevê impedimento nestes casos. A Corte acolheu um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros contra um artigo do Código de Processo Civil. O processo foi votado em plenário virtual, no qual ministros apenas anexam seus votos no sistema do STF, sem sessão com transmissão pela TV Justiça. E o senador Eduardo Girão foi à loucura com essa aberração jurídica. Veja. Mas o assunto que eu vim falar aqui, senhor presidente, é sobre outra inversão de valores do Supremo Tribunal Federal com relação à ADI 5953. E eu vou falar aqui porque o brasileiro precisa receber a verdade do que está acontecendo. Muitas vezes os poderosos que tomam as decisões nos seus ar-condicionados se sentem semideuses, acham que o povo brasileiro não merece satisfação, mas da gente aqui merece. É nosso dever dar satisfação, mesmo que cortes tomem decisões as mais esdrúxulas possíveis contra o brasileiro, contra o bom senso. E eu vou falar porque é meu papel falar, denunciar, entregar para vocês o que está acontecendo com o Brasil. Vocês me trouxeram para cá para falar a verdade, para legislar. E quando a gente faz, muitas vezes o Supremo vai lá e desfaz. Mas vocês precisam saber o que é que está acontecendo. Se uma consciência for tocada, se um brasileiro, depois dessa fala, disser, rapaz, realmente está errado isso. O que é que está acontecendo? Isso já vai gerar uma cidadania para que a gente possa sair dessa provação absurda que a gente está tendo no país hoje. E eu quero dizer que aconteceu exatamente o que se temia. O STF forma a maioria para permitir que juízes julguem clientes de escritório de advocacia de familiares. Ora, isso é legislar em causa própria. O recém-empossado ministro do STF, Cristiano Zanin, em uma de suas primeiras decisões, acompanhou os votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Toffoli e Cássio Nunes para tornar inconstitucional uma regra do Código de Processo Civil que dispõe sobre o impedimento da atuação de juízes em processos nos quais a parte seja cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, em linha reta ou colateral até o 3º grau, e em causas em que a mesma parte seja representada por advogado do outro escritório. Com esse voto, fica faltando apenas mais um, mas já está encaminhado para que se cometa uma verdadeira aberração no Brasil. Um tapa na cara da sociedade brasileira, que já está tão desacreditada na justiça, vendo corruptos serem soltos, traficantes e cidadão de bem ser perseguido. Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a medida é desproporcional e, por isso, entrou com ação direta de inconstitucionalidade 5953 no Supremo Tribunal Federal. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, rejeitou o pedido, votando contra a inconstitucionalidade, mantendo, portanto, a regra do Código de Processo Civil em questão. Parabéns, ministro Fachin. A AMB alega que o juiz não tem como saber
que uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na regra de impedimento, porque não consta no processo essa informação objetiva. Ora. O relator discorda ao afirmar que essa regra é essencial para que haja um julgamento justo e imparcial. É óbvio, é claro. Conflito de interesse. Quando é que nós vamos passar esse país a limpo de vez? O exemplo tem que vir de cima. Quero aqui fazer um paralelo com a importante questão do nepotismo, regulado pela Lei 8.112 de 1990. Em 2008, a súmula vinculante número 13 do STF aprofundou a normativa legal, dizendo, abre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau, em qualquer dos poderes da União, estados e municípios, viola a Constituição Federal. Fecho aspas. Tal entendimento foi consagrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ampliando, inclusive, para a contratação de empresas de prestação de serviços, vedando completamente a prática do nepotismo no poder público. Está certo, estaria certo, estava certo. O julgamento dessa ADI, assim como o nepotismo, estão, ao meu ver, baseados em 2 princípios fundamentais de administração pública, contidos na nossa Carta Magna. São eles: impessoalidade e moralidade. Em seus votos, tanto Gilmar Mendes quanto Cristiano Zanin argumentam que a verificação desses impedimentos tomam muito tempo de seus assessores, que deixam, então, de atuar no julgamento das causas. Como diz um colega nosso aqui, o Marcos Rogério, falou muito na CPI da pandemia que o Brasil acompanhou, achando que seria séria. Vai vendo, Brasil. Ora, esse é um argumento completamente descabido. O STF possui, em sua estrutura funcional, 476, repito, quase 500 técnicos judiciários e mais de 500, ou seja, supera 1.000, mais de 500, se somar técnico judiciário, e analista judiciário, supera 1.000 pessoas a serviço de 11 ministros, além de seus assessores diretos, em cargo de confiança, que são especialistas, tornando mais simples o trabalho de verificação. Trata-se, na realidade, de um verdadeiro julgamento em causa própria. Para termos uma pequena ideia do tamanho dessa aberração, só a esposa de um ministro, que inclusive votou, a esposa do senhor Zanin, tem 14 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. E aí, se chega várias notícias que a esposa de outro, que o filho de outro, que a filha. Não está certo isso. Não tem bom senso aí. Isso desacredita, isso afasta mais ainda a credibilidade do povo brasileiro na justiça. Tem conflito de interesse, fica isso claro. A gente não podia deixar acontecer isso no Brasil. Não se declarar impedido nesses julgamentos é uma afronta aos mínimos princípios éticos do exercício da magistratura. A partir disso, senhor presidente, com que autoridade moral os ministros farão julgamento, por exemplo, de ações de improbidade administrativa pela prática ilegal do nepotismo nos demais poderes da União? Como é que eles vão ter
condição de votar isso, tendo conflito em outras ações. Isso é um absurdo. O que acontecerá agora é que criminosos irão procurar escritórios de advocacia que têm familiares de juízes e ministros para julgarem seus casos. Como disse Fachin, é justa e razoável a presunção de ganho nas causas em que o cliente do escritório de advocacia de parente do magistrado atue. Vale lembrar que dos 11 ministros do STF, 7 têm parentes e cônjuges que trabalham em escritórios de advocacia. Como diz o senador Marcos Rogério, vai vendo, Brasil.